E aí, geminianos? Ei, povinho, como é que vocês estão? Olha que maravilha falar com vocês, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal. Meu nome é Grace Luz. Estamos todos sob a poderosa e divina egrégora dos deuses gregos, dos clássicos greco-latinos. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, gêmeos, me conte. Vocês não gostam de contar muito, né? Mas eu adoro saber. Me fale. Conta aí, bota aí nos comentários o que tá pegando. Quem que tá pegando? Meninada, vamos dar uma olhadinha então o que a gente tem pro mês de novembro, até metade de dezembro, porque o vídeo já tá saindo um pouquinho mais tarde. Vocês andavam com uma energia bem boa, né, gêmeos? Bem, assim, prosperamente falando, ela tava bem satisfatória. Eu me lembro que eu tenho acompanhado. No fundo do deck a gente tem o Pigmalhão. Olha a palavrinha, idealização. O Pigmalhão, ele é um mortal que ele não confiava nas mulheres. E aí ele queria ter uma amada. Então o que ele fez? Ele construiu uma estátua, de acordo com as características que ele supunha serem, né, satisfatórias. E aí foi morar com a tal da estátua. E aí ele se apaixonou pela estátua. Uma coisa sem pé nem cabeça, porque afinal de contas, né, tá falando da imperfeição do ser humano, mas quem de nós não é imperfeito? Então, o idealizar demais, pode ser, geminiano, que tu estejas idealizando uma situação, mas tu tem que botar o pé no chão, porque tu tem que ter discernimento de saber que as coisas não são assim, né, nesse mundo fantástico que tu tá imaginando. As fantasias são para ser vividas, mas elas têm um limite, né? Então, tem que prestar atenção nisso. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Vamos ver o que a gente tem aqui, o tarô mitológico. Lembrando que a nossa leitura ela é linear, ela obedece uma linha do tempo de passado, presente e futuro, mas que também pode oscilar, dependendo da energia proposta por vocês. Então, o que eu peço sempre é que vocês adaptem-se ao que está sendo dito, tá? Na linha de tempo que está sendo dito. Vocês estão apressados com alguma coisa, hein, gêmeos? Estão com alguma urgência, né? Que urgência é essa aí? Será que dá para me contar? Que urgência é essa? Olha só. Que urgência é essa que vocês têm? Será que é porque a gente está chegando no fim do ano? O fim do ano é trabalhoso para todo mundo, né? Mas é bem bom, coisa boa. Um novo ciclo se aproximando. Gêmeos. Gêmeos. Aqui. E aqui. Vejamos então. Vamos lá. No passado, então, vocês têm a Nix, os mistérios noturnos. Gêmeos, ela é a deusa Lua. Percebam que ela opera sempre à noite. Então, esses mistérios noturnos nos fala do quê? Pensamentos ocultos que podem ter feito parte da ideia de vocês, né, no passado, em algum momento do passado, e digamos que foram pensamentos perturbadores, porque a Nix, ela aparece realmente para perturbar o sono da pessoa. Ela aparece para colocar em xeque, colocar em dúvida o que a pessoa tem decidido já. Sabe aquela pulga atrás da orelha? É disso que a Nix está falando. Essa dúvida que vocês tiveram, ela se confirma aqui com a carta dos enamorados, que é um arcano que nos fala exatamente disso. Nos fala assim de algum posicionamento que tu tem que ter tido, tu deve ter tido, e que foi difícil se posicionar. Sabe quando surgem situações na vida da gente assim que a gente prefere não sair da zona de conforto? Porque é mais cômodo, né, para todo mundo. É mais cômodo ficar como se está. E porque a gente teme que as coisas não sejam iguais, que as coisas não sejam tão seguras e etc e tal. Então, essa energia nos fala de um posicionamento que foi
foi necessário tu tomar e que digamos que tu não estava muito à vontade para fazê-lo, tá? Esse desconforto, ele te gerou uma sensação de perda. Esse 5 de ouros, ele nos fala assim de carência, de falta, de estar sendo abandonado. Então essa escolha que tu tivesse que fazer, tipo assim, eu larguei uma coisa por outra, eu escolhi uma coisa, mas quem sabe eu devia ter escolhido a outra, porque agora eu tô me sentindo meio lesado, né? Meio prejudicado com a escolha que fiz. Talvez não tenha sido a melhor. Mas eu quero te dizer que essa escolha que tu fizeste, esse posicionamento que tu tomaste, foi uma coisa assim que te trouxe uma certa posição de vitorioso, né? Deve ter sido alguma coisa bem difícil, porque esse arcano aqui, ele nos fala do cara que foi pra guerra, lutou, deu sangue, passou trabalho, sofreu, mas voltou com a coroa de louros, né? Voltou com os louros da vitória. Então é o cara assim que veio pra a coroa de louros, olha só. O sinal da vitória. Então é um cara assim que sofreu, mas em compensação voltou com o triunfo. Então, se essa dúvida se abateu pela tua mente, o olhar sobre como a tua vida se encontra deve ser suficiente para tu entender que tu fez a coisa certa, né? Que valeu a pena. Mesmo que tenha acontecido alguma coisa de carência. E repito, e a sensação de carência continua, porque a gente tem o 4 de ouros. O 4 de ouros é aquela carta que nos fala assim, ó. Tô triste. Não queria que tivesse sido assim, não sei se fiz a coisa certa, talvez não tenha feito, tô me sentindo meio desiludido, meio entediado, meio cansado, sabe? Então essa situação, realmente ela te tirou da firmeza típica, né, do geminiano. O geminiano é um signo assim muito, apesar de inconstante por conta do elemento volátil, né, ele é um signo do ar, que ele circula com muita rapidez. Essa noção que o jogo nos passa é que tu ficou um pouco em dúvida do acontecido, se foi pro teu melhor ou não. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, que no presente, olha só, o que continua aqui, ó, difícil decisão. O príncipe Paris, que é um príncipe troiano, ele teve que optar qual das 3 deusas era mais bonita, por ordem de Júpiter, o deus dos deuses. E aí o Paris optou pela Afrodite. Ele optou pela mais bonita, pela sensualidade, ele optou com o coração. E aí desencadeou-se uma guerra que durou 10 anos, que é a Guerra de Troia. Foi culpa desse cara aqui, ó. O que eu tenho para te dizer? Eu tenho para te dizer que nesse momento, Gêmeos, a tua cabeça continua em dúvida. E quando esse card aparece, significa o quê? Que não deves tomar decisão baseado no emocional, e sim no racional. Porque aqui o cara usou a emoção e causou a guerra de Troia. Então, ou seja, a emoção nesse caso não é bem-vinda, tá? Tenta usar o teu lado racional. Essas duas cartas, na verdade, elas são a mesma coisa, ó. Tanto que tá aqui, ó, aqui o Paris e o Paris, ó, as 3 deusas e as 3 deusas, é a mesma carta. Ou seja, essa dúvida que tu teve no passado, ela permanece, tu ainda não tá certo ainda do que tu quer, tá? Do que tem que ser feito. Que loucura. Lembra qual foi a última carta ali, o 4 de espadas? Olha aquela aqui repetida, ó, de novo. O tédio, não sei o que fazer, eu tô triste, eu não quero nada com nada, eu tô depressiva, eu quero só ficar quieta, não quero fazer nada, quero ficar quieta, não tô legal. Permanece, tá? A notícia é que vai haver uma grande, deve estar havendo já, por conta dessa maré de altos e baixos, deve estar havendo uma grande transformação, que é o arcano da morte. E esse arcano, quando aparece, me diz que não sobrará pedra sobre pedra. Haverá uma intensa transformação, geminiano, que vai te levar para um outro nível de tudo, tá? As coisas que são, não serão mais. E aí surge aqui um 2 de copas, olha que carta mais linda. O 2 de copas, a carta dos amantes, olha que carta mais linda essa aqui. Vou te dizer que essa carta aqui, ela também sugere uma escolha.
Olha aqui, os namorados e os amantes. É a mesma carta, a mesma. O tarô tá falando e refalando e repetindo. Então, essa dúvida, essa carta aqui nos fala de dúvida, tá? Ela nos fala de dúvida e ela também pode se referir a um grande amor. Mas é que nesse caso, a tua leitura, com certeza, é essa dúvida que tá te destruindo o coração. Então, tu, por favor, tu vai ter que te concentrar, tu vai ter que assumir o modo sacerdotisa, que diz o quê? Para tu usares a tua intuição, que é aqui que vai te salvar, tá? A tua intuição vai te salvar. A sacerdotisa, ela é aquele arcano maior que ele observa e não fala. Eu sou de fazer, não sou de falar. Então ela observa, ela analisa a situação e aí através da intuição, do que a intuição dela revela, é que ela vai agir. Sem estardalhaço, sem especulação, sem fala, sem promessa, sem nada. É observar, internalizar e finalmente materializar. Tá? Eu penso, eu analiso e depois eu realizo. É isso. No futuro, Gêmeos, ó, essa aqui já tinha saído outra vez pra ti outro mês, ó, o Rei Midas, ó. O Rei Midas é o carinha aquele que tudo que ele toca vira ouro. Isso é ótimo. É o cara que tem o dom de prosperar, de fazer prosperar o que cai na mão dele. Isso é ótimo. O lado sombra do Rei Midas é a ambição, porque tudo que ele pediu pro Deus Baco que tudo que ele queria era que o que ele tocasse virasse ouro. E aí foi concedido a ele, só que o que aconteceu? A filha dele virou ouro, a comida que ele ia comer virava ouro, ou seja, ele não podia mais ter contato com ninguém nem com nada. Então, cuidado, tá, Gêmeos, com a tua ambição. A parte boa é que tu vai entrar numa maré muito boa de realizar coisas na área financeira, tá? Na área econômica, tu vai estar numa vibe muito boa. No futuro a gente tem também o arcano do julgamento. Esse arcano ele é maravilhoso. Aqui tem o Deus Mercúrio, ó, que inclusive é o regente do signo de vocês, que está aqui com os mortos no Hades, no reino dos mortos, dando uma segunda chance, tá? Dando uma opção de julgamento para as pessoas, para que se retratem do que fizeram em vida, para ver para qual lugar eles vão passar a eternidade, em qual lugar. Então o julgamento é um arcano que ele nos fala de está sendo oferecida uma outra oportunidade de refazer alguma coisa de forma diferente ou de refazer uma coisa que foi mal feita, fazer ela agora bem feita. É uma coisa que volta, é uma situação que volta para ser observada, analisada e administrada por ti, da melhor maneira que tu achares, né? Aqui a gente tem os 5 de espadas, essa análise que tu vai fazer aqui, nessa retomada, né? Ela vai te trazer uma sensação de cabeça cheia, mente poluída, fofoca, mensagens atormentadas, tá? Então, procura não deixar minarem muito o teu pensamento. É uma carta mental, porque é o naipe de espadas, né? Mas é uma carta que nos fala assim não, tô com a cabeça cheia, só tô pensando besteira, só tá entrando coisa que não presta. Então, meu Deus, o teu jogo tá incrível, porque ele se repete o tempo todo. Olha aqui qual carta que vem em seguida. De novo, olha aqui, ó. Uma embaixo da outra, ó. O mesmo, ó. Nesse futuro aqui, Gêmeos, cuida com as dores de cabeça, tá? Cuida com as pilhas, com as conversas, com as fofocas. Cuida, tá? Olha aqui, super repetido, ó. Aliás, o teu jogo vem todo repetido aqui. A gente tem a mesma... Aqui, ó. Olha só. Essas 3 cartas aqui são a mesma, que é aquela da dúvida, ó. As 3. Aqui o 4 de espadas também, tu tinha repetido. Aqui. E agora... Eu até acho que eu nunca tinha visto isso. E agora os 5 de espadas. Que loucura, eu acho que eu não tinha visto essa repetição toda. Bom, vamos lá. O teu jogo fecha, então, com o Rei de Copas, que é um carinho, é um ombro amigo, é um colo que vai te ser oferecido para superar essa maratona de sensações e sentimentos que tu vai ser acometido no futuro. Tá bom, Geminiano? Gurizada, esse oráculo aqui, ele também é um oráculo de entidades mitológicas, que um artista fez. Olha a coisa mais linda, esse guri é generoso demais, olha só, talentosíssimo. Ele vai nos mostrar qual é
a postura que nós temos que assumir nos próximos 30 dias para resolver as coisas que nos serão impostas, tá? Saiu aqui o cinturão da rainha Hipólita, a rainha das Amazonas. A rainha Hipólita, ela era esse aqui é o 9º trabalho de Hércules. O Hércules é o deus da força que foi impelido a realizar 12 tarefas. E essa aqui foi uma delas. Ele tinha que capturar esse cinturão da rainha, que era um cinturão desejado pelas deusas. O que ele teve que fazer? Na verdade, o que aconteceu? Ele foi e conseguiu, ela disse que ia emprestar para ele o cinturão, para ele entregar para a deusa Hera. Só que as outras Amazonas se juntaram e atacaram ele, porque elas odiavam os homens, então elas atacaram ele. E aí ele teve que se defender. Aí ele se defendeu e dizimou todo o grupo das Amazonas. E aí a Hipólita não aguentou e foi contra ele, né? Ele acabou matando a deusa, né? Mas os dois estavam tendo uma conversa bem legal, estava indo muito bem. O que quer te dizer isso aqui, Gêmeos? Que provavelmente tu vai sofrer alguns ataques ao longo do mês, tá bom? E ataques traiçoeiros, porque a deusa Hera, ela se transformou em Amazonas e se infiltrou no meio das meninas para botar pilha para as gurias irem atacarem o Hércules, né? Então, cuidado com as investidas de fora, com as investidas malignas e maldosas, porque vai ter gente querendo sabotar a tua boa intenção, tá bom? Então, nos próximos 30 dias, cuida isso. Acho que vai ser bem importante essa dica aqui. Meninada, eu me despeço de vocês. Gostaram do vídeo? Deixem o like, comentem, que é bem legal. E eu me despeço de vocês pedindo para o Papai do Céu que ele nos dê um mês de novembro com sabedoria. Isso todo mundo precisa, né? Mas eu acho que os geminianos nesse mês vão precisar de bastante para poder atentar às energias traiçoeiras e zombeteiras que vão estar circulando aí vocês. Tá bom? Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.